Bom dia! Alegre-se no Senhor hoje, porque o seu Redentor vive. Ele trabalha pela sua vida. Mesmo quando o céu parece nublado, parece que as coisas não vão acontecer, acredite, seu Redentor vive e ele vai te surpreender. Hoje é quarta-feira, 5 de julho de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E hoje, 19 horas, eu vou estar no auditório do Hotel Aquários, na rua David Parilli, 376, São José dos Campos. Êxodo capítulo 2 diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei a você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Bem, o faraó lançou uma política para enfraquecer Israel. Baseava-se em matar os bebês do sexo masculino, todos que nascessem. As parteiras foram chamadas à presença de Faraó e receberam ordens para executar os meninos recém-nascidos. Que coisa mais forte, né? Faraó tinha receio porque havia uma profecia que nasceria um rei entre os judeus e governaria sobre todos. E Faraó achava que esse menino, que no caso era Moisés, ele iria tomar o reinado dele. Mas as mulheres, as parteiras, temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei. Deus sempre tem uma maneira de dar livramento ao seu povo. Elas desculparam-se, dizendo que as mulheres hebreias eram fortes e que quando iam assistir aos partos, as crianças já tinham nascido. Deus abençoou as parteiras Sifrá e Puá pelo que fizeram ao seu povo. E elas puderam ter filhos também. Então o faraó pôs em prática outra medida para limitar o crescimento dos hebreus. Ordenou aos pais que lançassem seus filhos no Nilo, caso eles fossem do sexo masculino. O terror pairava sobre a família dos hebreus. O povo de Deus agora estava à mercê de Faraó. E eles sentiam a dor de ter os seus filhos, mas depois vê-los morrer. Só que havia uma mulher no meio dos hebreus chamada Joquebede. Ela tinha 2 filhos, Miriam e Arão. E aí voltou a ficar grávida. E ela escondeu a gravidez como pôde. Durante os 3 primeiros meses de vida de Moisés, ela conseguiu esconder ele. Moisés devia estar bem alimentado e dormir muito, pois o seu choro não o denunciava. A primeira coisa que eu entendo. Joquebede cuidava do menino para que ele não chorasse. Ela tratava ele com todo o carinho que uma mãe deve tratar o seu filho. Ela cuidava para que o filho não chorasse, para que não fosse denunciado. Quantas mães hoje não ligam mais para o choro dos filhos? Filhos estão sendo sufocados, filhos estão crescendo em meio à marginalidade e as mães não estão nem aí. Mas Joquebede é uma mãe exemplar. Aprenda com ela nessa manhã. Até que ela tomou a decisão, com base numa estratégia de preservar o seu filho vivo.
A verdadeira mãe, a mãe que ama o seu filho, sempre vai procurar uma estratégia para manter o seu filho virgem. Esta mulher é um modelo de mãe em tempo de crise. Qual foi a estratégia dela? Ela recusou entregar seu filho à morte. Fez um cestinho de junco, pôs a criança lá dentro e lançou nas águas. Mas quem assegurava Joquebede que Moisés se manteria vivo? Certamente Deus havia falado com ela. Assim como Deus fala com você essa manhã, mãe. Proteja seu filho. Seja uma mãe de verdade. As circunstâncias adversas não lhe mataram a esperança de ver o seu filho escapar da morte. Mães, não baixem sua guarda. Não baixem os seus braços. Ela calafetou muito bem o cestinho por dentro e por fora. Isso significa que as mães devem evitar as influências do mundo que levam seus filhos para o fundo, que os fazem naufragar. As mães devem proteger os seus filhos das influências de morte desse mundo. A verdadeira mãe, ela dá a vida pelo seu filho. A mãe é aquela que protege. A mãe é aquela que erra, mas está disposta a pedir perdão. A mãe é aquela que, mesmo em tempos de frio, de dificuldade, está disposta a abraçar o seu filho. Joquebede cobriu o cesto com uma tampa. Ela evitou expô-lo desnecessariamente ao mundo. Choro. Mães, não exponham os seus filhos. Deem a eles um crescimento na presença de Deus. Deem a eles amor. Joquebede ainda orienta Miriam para que acompanhe de perto. Joquebede coloca Moisés no rio Nilo, mas ela coloca uma pessoa para observar. Observe o crescimento do seu filho e ore a Deus para que ele cresça na presença do Senhor e que o Senhor o livre de toda a artimanha do adversário. Miriam compreendeu que aquele bebê era precioso e que Deus tinha um propósito para ele. Acredite, mãe, Deus tem um propósito para o seu filho. Se ele hoje é um filho problemático, está nas drogas, está te dando muita tristeza, muita dor de cabeça, ei, ame seu filho do jeito que ele é. Talvez seu filho tenha traumas por coisas que você fez com ele na infância, por falta de cuidado, por falta de atenção, por falta da sua maternidade. Mas nunca é tarde para recuperar o amor do seu filho. Joquebede, ela confiou em Deus. E quando fazemos tudo quanto podemos, só nos resta confiar no Senhor. Olha, mãe, faça a sua parte. Confie no Senhor. Ele vai fazer o resto. No fim de tudo, Joquebede recebe um prêmio merecido. A princesa chama para ser ama de leite do seu próprio filho. E ela foi paga por isso. Se Joquebede não tivesse uma estratégia de proteção a Moisés, Moisés teria morrido. Você pode estar me ouvindo agora e estar dizendo: bispa, meu filho está morrendo. Bispa, meu filho já me causou tantas decepções. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez o seu papel de mãe? Você amou? Você protegeu? Entenda que quando a criança nasce, o primeiro contato que ela tem é com a mãe. Ela abraça a mãe assim, coloca a sua mãozinha sobre o peito que a está amamentando e ela se sente protegida. E quando a criança chora e ela é colocada perto da sua mãe, logo ela sente a proteção e ela para de chorar. Será que você está fazendo isso pelo seu filho? Evitando que o seu filho sofra influências lá de fora, influências de más amizades, blindando o seu filho, ensinando a ele a palavra de Deus, dando testemunho para ele? Seu filho, amanhã, ele vai ser o espelho de você hoje. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele for velho, não se desviará dele. Sabe, a coisa que eu mais tenho vontade hoje é de um abraço e de alguém dizendo para mim: filha, eu amo você. Eu sei que tem muitas mães me ouvindo essa manhã. Independente dos erros que você tenha cometido, sempre vale a pena se aproximar do seu filho. Todo mundo erra. Mas é necessário reconhecer os erros, pedir perdão e começar de novo. A mãe é para proteger o filho. A família é para proteger o filho. E se ele não tiver essa proteção de você e dos entes queridos, ele se sentirá uma agulha em meio ao palheiro e quem sabe ele se perca. Mas se você o colocar diante das suas orações, dar amor, compreensão, carinho, afeto,
certamente seu filho vai dar valor a você. E ele nunca vai esquecer do que você fizer por ele. Então, eu convido todas as mães que estão me escutando hoje. Procure seu filho. Dê um abraço nele. Dê um beijo nele. Diga para ele que você o ama. Que ele pode contar com você. Porque a pior coisa do mundo é sabermos que temos mãe, mas que não podemos contar com ela. É sabermos que temos família, mas que não podemos contar com ela. Então, vamos ser uma família fraternal, uma família de sangue de verdade. Cuide dos seus filhos, dê carinho a eles. Esteja presente em todos os momentos da vida dos seus filhos. Tire foto, a primeira festinha de aniversário, os 15 anos, 18 anos, a formatura. Tire foto de cada fase da vida do seu filho. E mostre para ele que ele é importante para você. E certamente, tua casa será um lugar de bênção, onde o Senhor vai ter prazer em ficar, prazer em habitar. E todos vão compartilhar o amor e a ternura de Deus para com a sua vida e com a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. E a nossa agenda está aberta para todo o Brasil. No telefone 084 99807 8419. Um abraço.